Quem nunca, né? Você aprende uma coisa super legal num dia, até anota ali e tal. Aí no dia seguinte você pensa, ué, cadê? Sumiu, parece que, sei lá, evaporou. Totalmente. Ou então você estuda pra caramba pra uma prova, se mata ali e na hora H, branco, a informação não vem. Essa briga com o esquecimento é, assim, universal mesmo. É. E por muito tempo a gente ficou com aquela imagem da curva do esquecimento, né? Aquela ideia de que a gente esquece um monte no começo e depois vai mais devagar. Isso, a curva de Ebbinghaus. Mas hoje a gente vai fazer um mergulho diferente aqui. Vamos fundo para entender o que a ciência mais nova está dizendo sobre como a memória funciona de verdade, por que a gente esquece e, o principal, como usar isso para fazer o aprendizado bom grudar de verdade, né? Exato. E para essa nossa exploração, olha, a gente está bem servido. Tem pesquisa sobre mecanismo de memória, tem simulação de computador tentando imitar o cérebro. Tem dados gigantescos de plataforma online, tipo Lumosity, Alex, que milhões usam, e, claro, experimentos controlados também. É um material bem rico. A nossa missão aqui é catar as pérolas, sabe? Tirar daqui os insights mais práticos para quem quer aprender melhor e, pô, lembrar por mais tempo. Então vamos começar por aí mesmo, por essa ideia do esquecimento. A tal curva clássica lá do Ebbinghaus, século XIX, ela mostrava essa queda bem forte no início e ela funciona para muita coisa, assim. Só que a pesquisa mais recente mostra que, olha, a história é bem mais complexa. Ah, então não é só essa curvinha para baixo e acabou. O que mais descobriram? Primeiro, que olhar para o esquecimento a longo prazo mesmo, tipo depois de dias, semanas, isso surpreendentemente foi pouco estudado, em detalhe. Sério? Sério. E segundo, que talvez o esquecimento nem siga uma regra única. Uma ideia mais atual, assim, é que a memória passa por fases. Fases diferentes, cada uma com seus mecanismos. Fases da memória? Como assim, fases? Pensa assim, ó. Logo que você aprende algo, nos primeiros segundos, minutos, é a memória de trabalho, coisa rápida. Depois, entra numa fase, digamos, inicial, de longo prazo. Isso pode durar até umas 12 horas. Ok. Aí o cérebro está trabalhando para consolidar, para fixar a informação, sabe? E a taxa de esquecimento já dá uma boa desacelerada ali. Tá, até aí parece fazer sentido. E depois dessas 12 horas? Depois vem uma fase que a gente pode chamar de transição. Vai mais ou menos de 12 horas até uma semana por aí. A memória fica mais estável, o esquecimento continua, mas mais lento. Certo. Só que o mais curioso vem depois. Na fase que chamam de duradoura, depois de uma semana. Para informações que a gente viu uma vez só, tem estudo sugerindo que a taxa de esquecimento pode até, pasme, aumentar de novo. Peraí, aumentar? Como assim? Isso vai totalmente contra a intuição. A gente acha que quanto mais tempo passa, mais firme a memória fica. Exatamente. É contraintuitivo mesmo. E isso desafia forte a ideia de uma única curva suave. A grande sacada aqui é: esquecer não é um processo único, uniforme. Dependendo de quanto tempo passou, nosso cérebro pode usar mecanismos diferentes. E isso muda tudo na hora de pensar em revisão, por exemplo. Caramba, faz sentido. E tem mais coisa esquisita aí, né? Você mencionou antes, para memórias mais complexas, tipo de eventos, situações, o esquecimento pode nem ser curvo, pode ser linear. Tipo uma linha reta descendo devagar. Isso mesmo. Pesquisas mais novas observaram esse padrão linear. E tem até um modelo tentando explicar, o Raft. A ideia central é que memórias complexas são como mosaicos, sabe? Feitas de várias pecinhas, vários componentes. Mosaicos, como funciona isso? Imagina assim, cada pecinha desse mosaico, um detalhe ou uma conexão que você fez, pode ir desbotando ou se perdendo no seu próprio ritmo. Talvez cada pecinha siga aquela curva clássica de Ebbinghaus individualmente, mas para lembrar da imagem inteira do mosaico, você tem que tentar reconstruir com as peças que sobraram. E quanto mais peças o mosaico tinha no começo, ou seja, quanto mais complexa a memória, mais gradual, mais linear parece a perda da imagem toda. Entendi. Pô, genial isso. Então não é que a memória some de uma vez. Ela vai meio que se esfarelando e a gente tenta remendar o que dá na hora de lembrar. Isso muda tudo.
Questiona até aquela ideia mais passiva de consolidação, né? De que a memória só se fortalece com o tempo passando. Precisamente. Ganha muita força a ideia de que relembrar ativamente, fazer o esforço de buscar informação na mente, isso é crucial para a memória durar. Não é só esperar o tempo agir, tem que agir sobre a memória. Certo. Então, beleza. Se o esquecimento é essa coisa cheia de fases e a recuperação ativa é a chave, como a gente usa isso na prática para aprender melhor? Isso leva direto para a otimização da prática, né? Começando pelo famoso efeito do espaçamento. Ah, o espaçamento. Olha, se tem uma coisa que é quase um consenso na psicologia cognitiva, é essa. Distribuir a prática ao longo do tempo é muito, muito melhor para a memória de longo prazo do que tentar enfiar tudo de uma vez. Aquela maratona na véspera da prova. Quem nunca? Pois é, prática massiva funciona ali na hora para o curto prazo. Mas depois a informação some rapidinho. Isso a gente vê em vários dos materiais que a gente olhou. Mas sempre fica aquela pergunta, né? Qual o espaçamento ideal? Tem um número mágico de dias entre uma revisão e outra? Seria ótimo se tivesse, né? Mas não é tão simples assim. O espaçamento que funciona melhor depende do seu objetivo. Por quanto tempo você quer lembrar daquilo? É o tal do intervalo de retenção, ou RI. Se você quer lembrar por uma semana, o espaçamento ideal entre os estudos é 1. Se quer lembrar por 6 meses, é outro, maior. A regra geral é essa. Quanto mais longo o RI desejado, maior tem que ser o intervalo entre as práticas. Tem pesquisas importantes mapeando isso. Entendi. E quando a gente precisa de várias sessões? Tipo, não basta revisar uma vez. Tem um jeito melhor de organizar esses vários intervalos? Começar perto e ir afastando ou manter sempre igual? Boa pergunta essa. Tem uma hipótese bem interessante sobre isso. Alguns estudos compararam diferentes agendamentos. Um que eles chamam de expandido, que os intervalos vão ficando cada vez maiores. Certo. Outro uniforme, sempre o mesmo intervalo. E um contraído, que os intervalos diminuem. A aposta de muitos pesquisadores era no expandido. E por que o expandido seria melhor? Qual a lógica? A lógica é que ao aumentar o intervalo aos poucos, você aumenta a chance de conseguir lembrar da sessão anterior quando vai estudar de novo. Sabe aquele, lembrei? Esse ato de lembrar com sucesso, mesmo que com certo esforço, fortaleceria a memória de um jeito mais eficaz. Seria melhor do que se fosse fácil demais, com intervalo curto, ou impossível com intervalo longo demais. Faz sentido. É tipo calibrar o nível de dificuldade do resgate da memória. E os estudos confirmaram essa vantagem do expandido? Alguns estudos importantes, sim. Encontraram vantagens para o agendamento expandido, principalmente quando o objetivo era lembrar por mais tempo, tipo semanas depois. Mas, como quase tudo em ciência, né, não é uma resposta assim 100% fechada. Outros estudos acharam resultados diferentes. Sugere que talvez o melhor agendamento dependa do tipo de material, do tempo exato que se quer lembrar, ou se a prática é só reler ou se envolve se testar. Falando em se testar, isso joga a gente direto no outro pilar da aprendizagem eficaz que a gente viu, o efeito do teste. Ou, como o pessoal chama mais agora, prática de recuperação. Aquela ideia de que se testar é melhor que só reler. Sem dúvida nenhuma. Esse é outro princípio, assim, poderosíssimo. Tentar ativamente buscar informação na memória, mesmo que você erre na tentativa, é um exercício muito mais potente para fortalecer essa memória a longo prazo do que simplesmente, sabe, passar os olhos no material de novo. Cara, isso explica tanta noite de estudo que eu achava que estava abafando só relendo meus grifos e nada. Mas por que se testar funciona tão bem assim? Porque fortalece justamente as vias de acesso à informação. Pensa numa trilha na mata. Reler é como olhar o mapa dessa trilha. Se testar é como caminhar pela trilha de fato. Quanto mais você caminha, mais marcada e fácil de seguir ela fica. E mais resistente ao mato do esquecimento que tenta crescer ali. Bela analogia. Tem um estudo clássico que mostrou isso muito bem. Compararam gente que só releu listas de palavras com gente que foi testada repetidamente. Quem releu lembrou mais na hora, só que esqueceu muito mais rápido. Uma semana depois, o grupo que se testou lembrava bem mais. Impressionante. Mas aí vem a pergunta de 1 milhão, né?
quanto teste é o ideal? Dá para exagerar? Ou quanto eu preciso acertar para ter certeza que pegou? Ótima questão. E foi justamente isso que pesquisadores como a Halson e o Danlosky foram investigar. Porque muito estudo antes usava coisa simples, tipo palavra solta, ou olhava só o curto prazo. Eles pegaram material mais complexo, tipo definição de conceito de psicologia, e testaram a memória meses depois. Bem mais realista, né? Bem mais. E o que eles descobriram sobre a dose certa de teste? Eles viram que acertar uma vez só, não garante muita coisa a longo prazo, não. Acertar várias vezes seguidas na mesma sessão de estudo até ajuda, mas os ganhos vão diminuindo. O pulo do gato mesmo, segundo eles, está nas sessões de reaprendizagem espaçadas. Opa, como assim? Ou seja, não basta dominar o assunto hoje. Tem que voltar ao material dias ou semanas depois e se testar de novo. Ah, então não é só gabaritar hoje, tem que voltar e checar depois se ainda tá lá? Exato. Essas sessões de reaprendizagem com mais prática de recuperação foram o que se mostrou crucial. Aumentaram muito a retenção final. A recomendação prática que saiu desse trabalho é que mirarem acertar um conceito umas 3 vezes numa sessão inicial e depois fazer umas 3 sessões de reaprendizagem espaçadas se testando de novo, claro. Parece ser um bom equilíbrio. Garante que a memória dure mais, sem gastar um tempo absurdo nisso. Isso é super concreto, gostei. Mas aí fico pensando, é, será que todo mundo se beneficia igual dessa história de se testar? Sabe, tem gente com mais garra, mais foco. Será que essas pessoas tiram mais proveito? Viram coisas como capacidade de memória de trabalho, aquele tal de grit, que é tipo garra, perseverança, e também a necessidade de cognição, que é o prazer em pensar em desafios mentais. E viram se isso influenciava o tamanho do benefício do teste. E aí, Influenciava. Quem tem mais grits aprende mais se testando. o resultado foi até surpreendente. O efeito do teste foi forte para todo mundo, sim. Mas eles não acharam uma relação clara entre essas características individuais e o quanto a mais a pessoa se beneficiava por se testar em vez de só reler. A conclusão, pelo menos por enquanto, é que a prática de recuperação parece ser uma ferramenta bem democrática, sabe? Beneficia a maioria das pessoas de forma bem significativa. Legal. Isso com uma pequena ressalva de que a medida de grit que eles usaram nesse estudo específico teve uns probleminhas de confiabilidade. Mas a tendência geral foi essa. Ok, então temos dois superpoderes na mão. Espaçar a prática e se testar ativamente, a tal da recuperação. Mas a gente sabe que a vida real não é um laboratório bonitinho, né? A gente estuda quando dá, às vezes para por semanas, cada um tem seu ritmo. Como esses princípios funcionam nesse cenário mais, digamos, caótico? Perfeito. O aprendizado no mundo real é bagunçado mesmo, e é aí que os dados de plataformas online com milhares, milhões de usuários trazem uns insights muito valiosos. Teve um estudo bem legal com dados da Lumosity, por exemplo. Analisaram como as pessoas jogavam aqueles jogos cognitivos ao longo de até 5 anos. Nossa, 5 anos? Imagino que viram de tudo um pouco. Gente viciada, gente que desistia. Exatamente, viram ciclos de prática, sim. Tinha gente que jogava todo dia, outros só fim de semana, mas a marca registrada era a enorme variabilidade. Pausas de dias, semanas, até meses. Um padrão totalmente irregular. E o aprendizado também tinha um ritmo curioso. Ganhos rápidos dentro de uma sessão de jogo, mas ganhos bem lentos entre sessões diferentes. E, claro, perdas durante as pausas longas. Entendi. Mas tinha uma coisa sobre recuperação rápida depois da pausa, não tinha? Tinha. Esse foi um dos achados mais intrigantes. Mesmo depois de pausas bem longas, o pessoal recuperava o desempenho relativamente rápido na sessão seguinte. Explicar isso não é simples. Os modelos de aprendizado que tentam capturar isso precisam considerar pelo menos 2 coisas. Uma habilidade de fundo, que cresce devagar com a prática acumulada, e uma prontidão ou facilidade de acesso àquela habilidade que cai mais rápido durante as pausas, mas que pode ser reativada depressa se a habilidade de fundo ainda estiver lá. É a interação entre essas duas, a habilidade de longo prazo e a prontidão de curto prazo, que parece explicar essa recuperação veloz. Entendi.
É como se o conhecimento estivesse guardado, habilidade, mas precisa só religar o acesso a ele prontidão depois de um tempo parado. E essa bagunça toda da vida real reforça ainda mais a ideia de que um plano de estudos único para todo mundo não deve ser o ideal, né? Sem a menor dúvida, as diferenças entre as pessoas são gigantescas. No conhecimento que já têm, na velocidade com que aprendem, na rapidez com que esquecem. Soma isso a dificuldade que varia de tópico para tópico. Um cronograma fixo, tamanho único, vai ser fácil demais para uns e frustrante demais para outros. A personalização é o caminho, não tem jeito. E a tecnologia está ajudando nisso, imagino eu, com aplicativos, plataformas. Muito. Já existem sistemas de aprendizado adaptativo sendo testados e até usados em larga escala. Por exemplo, a gente viu estudos sobre um sistema chamado Dash, usado em aulas de espanhol. Ele criava modelos individuais para cada aluno, estimava o quão difícil era cada palavra ou conceito para aquele aluno específico e qual a probabilidade dele esquecer, para então agendar a revisão no momento que teoricamente seria ideal para ele. Que legal. E outro sistema, o PAS, usado numa plataforma de matemática, personalizava o tempo até a primeira revisão, baseado em quão rápido o aluno tinha dominado o tópico da primeira vez. E funcionam melhor que os métodos mais genéricos, tipo todo mundo revisar junto? Os estudos mostram que sim, geralmente levam a uma retenção melhor. Esses sistemas personalizados conseguem superar tanto os agendamentos genéricos quanto a prática massiva. Conseguem os ganhos significativos, sabe? Na casa dos 10, 15% a mais de retenção em alguns casos. Por 15% é bastante coisa. E tem outras formas de personalizar além de só ajustar o tempo da revisão? Tem sim. Outra linha bem interessante pensa em termos de eficiência. Como maximizar o aprendizado por minuto gasto estudando. Uma ideia que surgiu é o tal limiar de eficiência ótima, ou OET. A proposta é: pratique sempre o item que está mais perto de uma certa probabilidade de acerto. Digamos, 90% ou até 95%. Ué, mas espera aí. A gente não acabou de falar que o esforço na recuperação é importante? E não dizem que a gente aprende mais quando erra ou quando está no limite do desafio? Mirar em 95% de acerto não é deixar fácil demais? É uma ótima pergunta. E a resposta parece que depende um pouco do tipo de material. Em tarefas como aprender vocabulário, por exemplo, onde acertar é rápido e errar consome mais tempo, tem que ler o feedback, tentar de novo, mirar numa taxa de acerto alta pode ser de fato mais eficiente, em termos de aprendizado por tempo investido. A dificuldade ideal talvez não seja necessariamente estar sempre suando a camisa. É encontrar aquele ponto que te mantenha engajado e aprendendo o máximo possível no tempo que você tem disponível. Adaptar a dificuldade para maximizar o retorno sobre o tempo. Entendi. É a ideia da dificuldade desejável, mas com o foco na eficiência do tempo. Legal. E para fechar essa parte de personalização, teve um achado bem curioso sobre tipos diferentes de recuperação, né? Veio de um sistema chamado ALEX, usado para matemática, ciências. Isso, foi bem interessante. Eles compararam o efeito de duas coisas. Uma era ser testado diretamente num tópico que você acabou de aprender, chamaram isso de recuperação por avaliação. A outra era aprender um tópico novo que depende daquele que você acabou de estudar. A recuperação por aprendizado. Certo, entendi a diferença. E qual das duas funcionou melhor para fixar o conhecimento anterior, o pré-requisito? A recuperação por aprendizado. Ou seja, usar o conhecimento que você acabou de adquirir para aprender algo novo, relacionado, parece ter sido associado a uma melhor retenção daquele conhecimento base. Que curioso. Do anterior. E outra coisa importante, tanto ser testado quanto usar o conhecimento para aprender algo novo funcionam melhor se houver um pequeno atraso depois do aprendizado inicial. Fazer a recuperação imediatamente depois de aprender não parece ser tão eficaz quanto esperar um pouquinho. Uau, quanta coisa. Que mergulho, hein? Vamos tentar amarrar isso tudo. O que, assim, de principal mudou na nossa compreensão sobre como aprender e lembrar, baseado em tudo isso que a gente viu? Olha, acho que as grandes mensagens são, primeiro, que o esquecimento é bem mais complexo do que aquela curva simples fazia parecer. Não é um processo único, tem fases, talvez até padrões diferentes, dependendo do tipo de memória.
Segundo, que a gente tem ferramentas comprovadamente poderosas nas mãos para combater esse esquecimento, espaçar a prática e, principalmente, usar a prática de recuperação, o ato de se testar. E terceiro, que a nova fronteira é a personalização. Usar a tecnologia para adaptar o aprendizado ao ritmo, às dificuldades, às necessidades de cada um e buscar não só a eficácia, aprender mais, mas também a eficiência, aprender mais no menor tempo possível. E traduzindo isso para o dia a dia, de quem está aprendendo agora, ouvindo gente, significa que vale muito a pena incorporar essa recuperação espaçada na rotina. Talvez até explorar aplicativos que já tentam fazer esse agendamento adaptativo, embora a pesquisa também mostre que muitos deles ainda podem ser bem aprimorados com modelos mais sofisticados do que usam hoje, e buscar aquela dificuldade desejável, né? Nem tão fácil que seja perda de tempo, nem tão difícil que só gere frustração e vontade de desistir. Encontrar o ponto certo de esforço. Exatamente. É sobre ser mais estratégico com o nosso tempo e nosso esforço de aprendizado. Usar o que a ciência descobriu para trabalhar a favor da nossa memória e não contra ela o tempo todo. Perfeito. E para deixar aquela pulguinha atrás da orelha do pessoal que está ouvindo, considerando esse achado super interessante de que aprender um tópico relacionado pode reforçar o anterior tão bem, talvez até melhor que um teste direto, será que a gente não devia repensar a própria estrutura dos cursos, dos currículos? Será que a ordem tradicional das matérias é sempre a melhor? Ou será que a gente poderia organizar o aprendizado de forma a criar mais dessas conexões de propósito, usando o conteúdo novo como uma forma inteligente de revisar e fortalecer o antigo? Fica aí a reflexão.